Muito bem, para começar a nossa programação de painéis, abrindo com esse primeiro painel que trata justamente dos desafios e oportunidades para o crescimento do setor, eu convido novamente ao palco o presidente da Datagro, Dr. Plínio Nastari, que vai ser o nosso moderador, está aqui conosco. O vice-presidente de trading da Impasa, Gustavo Mariano. O vice-presidente executivo de sustentabilidade e desenvolvimento de negócios da FS Fueling Sustainability, Daniel Lopes. E o diretor de supply e trading da Vibra, Tomás von Atzingen Santos Cardoso. Eu expliquei rapidamente, eu vou passar a palavra ao nosso moderador, Dr. Plínio Nastari, e aos nossos participantes. E um QR Code vai estar aqui, como já está na tela, disponível para que vocês possam escanear e encaminhar as perguntas aos nossos palestrantes, perguntas essas que vão ser moderadas pelo Dr. Plínio, a quem eu passo a palavra nesse momento. Doutor. Pediria para a técnica passar o próximo slide, por favor. Bom, eu queria registrar. Bom, falando para eu ficar de tela. Se ficar de frente para a tela, não vai dar certo. Vou registrar daqui, então. Eu queria registrar o seguinte: o consumo de hidratado, etanol hidratado aqui no Brasil, ele deu uma caída nesses últimos meses, mas ele está muito resiliente. Ele caiu porque o etanol momentaneamente perdeu competitividade, mas nós mantivemos o consumo de etanol hidratado, embora tenhamos perdido competitividade momentaneamente agora na entre-safra da cana-de-açúcar, mas o consumo se manteve no nível de 1,5 milhão de litros por mês. Agora, esse consumo ele poderia ser muito maior, Gustavo, Daniel, Thomas, você que está na distribuição. Por quê? Porque só 26,4% da frota Flex ainda está usando hidratado. Só 26,4%. Esse número ainda é muito baixo. A gente pode crescer o consumo de etanol no Brasil muito mais se a gente aumentar a proporção da frota que usa etanol hidratado. Outra coisa que eu queria colocar aqui, o consumo de combustível do ciclo Otto, que é a gasolina mais alta, está crescendo aí em torno de 1,8 a 1,9 bilhões de litros de gasolina equivalente por ano. Conservadoramente, se a gente assumir que esse ano nós vamos crescer, talvez 1,6 bilhão de litros de ciclo Otto, estamos falando de 2,3 bilhões de litros hidratados. Só por isso. E provavelmente o crescimento desse ano vai se dar no tratado, por conta do aumento da produção esperada de etanol nessa safra. E o etanol hidratado é o que a gente chama de esponja do sistema.
precisamos de aumento de produção, porque existe um senso de urgência no mundo em relação à necessidade de aumento de oferta de biocombustíveis no mundo inteiro, para diferentes aplicações. Então, vejam só que com pequena variação na proporção da frota flex usando hidratado, o impacto que isso representa de aumento de consumo. E, como eu falei aqui na abertura, com a presença do governador, Mato Grosso está com 67,2% de substituição de gasolina por etanol. É uma coisa extraordinária. A média Brasil é 45,6%. Mato Grosso, 67%. São Paulo, 58,9%. Também extraordinário, né? A gente tinha que falar mais sobre isso. Goiás, 57,7%. Né? Mato Grosso do Sul, Amauri, 46,9%. Superou Minas, que está com 45,4%. Né? Agora, tem estados em que a gente está ainda na faixa de 30%. Né? Então, veja, a Bahia é um grande consumidor de combustível, está com 39%. Maranhão, 31,3%. E tende a crescer muito essa participação com a instalação de novas unidades produtoras de etanol nesses estados, Maranhão, Tocantins, Piauí, né, Bahia. E vejam, a produção de açúcar, e eu vejo aqui a presença do nosso amigo Gabriel Junqueira. Obrigado pela sua presença, Gabriel. Presidente lá da Aroeira, em Tupaciguara, Minas Gerais. A produção de açúcar está estagnada há 3 anos, produção brasileira de açúcar. Não é o Brasil que está trazendo aumento de produção de açúcar no mundo. Enquanto isso, a produção de etanol no Brasil está crescendo. Né? Vocês veem que em 2022, nós estávamos produzindo 31,3 bilhões de litros. Esse ano nós planejamos produzir, estimamos, 41,6 bilhões de litros. E o maior crescimento está ocorrendo no hidratado. Vocês vejam que a gente estava em 2022 com 17,7 bilhões de litros. Esse ano a gente deve produzir 25,9. O anidro passou de 13,6 para 15,7. E o crescimento maior se dá no etanol de milho. Vocês vejam que em 2022 o etanol de cana era 26,8, praticamente o mesmo número da safra 25-26. Em 26-27 a gente deve ir para 28,9, mas o etanol de milho nesse período passou de 4,4 e deve chegar a 12,8 na safra 26-27. Então, quais são as oportunidades desse mercado? A gente caminhar, isso é uma outra oportunidade, caminhar na direção da intensidade de carbono negativa, o que viabiliza às montadoras de veículos o atingimento da meta de emissão zero até 2050, porque você não consegue zerar a emissão da mineração, da fabricação das autopeças, da montagem do veículo e nem do descarte do veículo. Você tem que atuar no meio da vida útil do veículo com uma energia que tenha intensidade de carbono negativa. E o etanol caminha na direção de ter intensidade de carbono negativa, através do BECS, que a FS está desenvolvendo de forma pioneira, mas outras empresas de todo o setor podem também avançar na direção, e a medição da incorporação do carbono no solo, que está ocorrendo e a gente não está medindo e não está recebendo crédito por isso. Nós podemos estender a participação do consumo de hidratado na frota flex e planejar investir em logística pelos volumes que a gente já tem aqui no Mato Grosso. Eu acho que está na hora de começar a pensar em alcoduto, né? E também infraestrutura em estados em que o etanol está se desenvolvendo para a distribuição de etanol. E acho que esse é um tema que o Thomas deve abordar. Então, são esses os assuntos que eu queria colocar inicialmente para a nossa discussão e gostaria, então, de passar a palavra inicialmente para o Gustavo Mariano, diretor comercial
da Impasa, que vai apresentar também alguns slides e fazer as suas considerações, e aí depois a gente segue no debate. Então, por favor, Gustavo. Bom dia a todos. Quero agradecer aqui, antes de mais nada, a oportunidade, Toplínio, saudar toda a família Nastari, em nome do senhor, agradecer a todos que estão aqui, nossos clientes de toda a região do Brasil, alguns clientes aqui da região Nordeste. Hoje a gente fica muito agraciado. Vamos falar um pouco da oportunidade de desidratado agora em novas regiões. A região Nordeste é uma região super importante. E a todos os stakeholders que compõem essa cadeia, que é uma cadeia muito bacana, que está crescendo e ajudando muito na transformação efetiva da transição energética. Então, eu vou passar aqui alguns slides rapidamente. Toplínio, de forma muito categórica, técnica, como sempre, nos mostrou aqui algumas das oportunidades, os volumes do mercado, como o mercado tem se comportado, e eu resolvi trazer aqui 3 grandes pilares de demandas, que são pilares sólidos, pilares factuais, né, que nesse momento, a gente fala muito do etanol como algo para o futuro, mas o etanol já é uma baita solução para o agora, e o mundo precisa da solução agora, né? A guerra do Irã não estava na agenda de ninguém, apareceu, e disrupções de suprimento podem acontecer, e a gente tem que estar preparado para isso, e o Brasil tem uma baita de uma solução, que é o nosso biocombustível. Aqui em cima. Acho que eu não estou acertando a direção. Agora foi. Primeiro ponto, acho que é o aumento do blend na gasolina no Brasil, né? Ano passado nós tivemos uma evolução importante, saímos de 27% de mistura de gasolina, de etanol na gasolina brasileira, e fomos para 30%. Mas é possível que a gente ainda tenha um desenvolvimento, e hoje nós temos discussões avançadas nesse sentido, em função da situação da guerra do Irã, que provoca uma elevação na cadeia de derivados, e em algum momento, inclusive, uma ruptura dessa cadeia de fornecimento, né? O diesel é uma preocupação um pouco mais latente, gasolina nós temos um pouco mais disponível, mas ainda assim, a nível global, esses derivados eles estão ficando escassos em função de questões geopolíticas, não só mais a questão da transição energética é um grande impulsionador, mas a própria questão geopolítica também. Aqui eu trouxe alguns números também, para a gente mostrar um pouco do que seria o avanço, né, do biocombustível, da mistura dele dentro da gasolina. Pegamos aqui como referência o ciclo Otto do ano passado e projetamos, então, o crescimento que nós temos do ciclo Otto com esses aumentos de blend. A gente pode ver que, por exemplo, esse ano, se nós fizermos o aumento a partir do mês de junho, eventualmente, ou julho, nós teremos aí um incremento de mais ou menos 950 milhões de litros de etanol, o que seria uma excelente notícia nesse momento de dificuldade, de preços mais elevados, impactos inflacionários, que acabam causando, no fundo, uma redução de consumo no geral. Não só uma redução de consumo da questão do biocombustível, mas a redução de consumo no geral, que eu acho que é uma preocupação de todos, porque transporte é inclusão social também. Poder se locomover, comprar um carro é algo muito positivo, né? É uma conquista das famílias brasileiras e que a gente consegue manter isso através desse aumento. Se a gente for até 2030, né, nós temos aqui com o E32, 2.200 de aumento projetado de consumo, já com crescimento de ciclo Otto, e se eventualmente nós atingirmos o E35, teríamos aí então 3.750 milhões de litros a mais de demanda só de anidro no ciclo Otto brasileiro. Temos também, o Dr. Plínio expôs ali muito bem, o crescimento de hydroshare. O Brasil, como o Dr. Plínio apresentou, não distribui de forma isonômica esse etanol, né, consumido no ano passado, mas São Paulo é um estado tradicional. Se nós olharmos para estados, por exemplo, como Minas Gerais, que teve o maior consumo de combustível do ciclo Otto histórico no ano passado, simultaneamente o menor consumo de hidratado histórico também. E a gente pode adicionar ali um BI-560. Santa Catarina é um outro estado que a gente gosta de mostrar bastante, que é um estado agnóstico, como a gente brinca, né? Um estado que não produz gasolina, não produz etanol, não tem porto, ele importa de forma direta dos outros estados seus combustíveis, e um estado que teve 6% só de hydroshare no ano passado, na sua máxima 19%,
adicionaria 635 milhões de litros de consumo, de demanda para o ciclo Otto. E quando a gente olha para o estado do Paraná, que está em cima, que ano passado teve 20%, muito coincidentemente próximo à máxima que Santa Catarina já teve 34%, que seria um salto incrível, batendo aí quase 1 bi 100. E o número que não está nesse slide, mas é um número também muito interessante, é que a região Nordeste, no ano passado, inteira, consumiu 1 bi 654 de hidratado. Se nós elevássemos a região Nordeste para 30% de hydroshare, nós teríamos um incremento aproximado de 4 bilhões 250, além desses 6 que nós temos aqui em cima, projetado nessas arbitragens, trazendo para o consumidor brasileiro, né, em uma região de vulnerabilidade socioeconômica, um combustível competitivo, excelente do ponto de vista de transição energético e economicamente muito viável, né? Então, é uma região que, historicamente, tem um papel fundamental. Estamos aqui representados pela Bienergia Brasil. Foi a região onde nós nascemos com um processo de cana-de-açúcar no Brasil, uma região que tem indústrias centenárias e que eu acho que o etanol de milho chega para contribuir, chega para agregar, para a gente poder ter um mercado cada vez mais dinâmico, um mercado que esteja acostumado com o consumo e que a gente possa trazer isso para o consumidor de uma forma muito positiva. E eu quero trazer o último pilar aqui, que vai ser debatido, muito bem debatido aqui hoje, Toplínio, que é o pilar do mercado marítimo, de consumo de navegação. Esse é um mercado que eu acho que é impressionante, porque é um mercado pragmático, voluntário. Eu costumo brincar com nossos colegas de navios e falar que eles são extremamente audaciosos, porque antes mesmo de haver a regulação, que nós ansiamos tanto, né, Daniel, para que passe, que é a IMO, né, esse pessoal já começou a encomendar navio com capacidade de motores dual flex, motores que hoje a gente tem uma perspectiva muito positiva de que possam ser convertidos e já nasçam com a capacidade de adotar etanol. E a gente faz um exercício aqui muito, muito bacana também. Se nós capturássemos o delta crescimento desse mercado, desse ano até 2040, né, e transformássemos o bunker tonelada para bunker volume, hoje nós temos um consumo, tivemos em 2024, de 309 bilhões de litros de bunker, né, e teremos projetado 330 bilhões de litros de bunker em 2040, e esse delta crescimento de 21 bi em litros de bunker, em litros de etanol, representariam 32 bilhões de litros. E isso é algo que está acontecendo agora. Nós tivemos recentemente, eu adicionei esse slide aqui ontem à noite, né, como é uma informação pública, tomei a liberdade de trazê-lo aqui, mas nós tivemos a primeira encomenda de um etanol feito, de um navio feito especificamente para adoção de etanol pela Vale, e a gente tem certeza que, assim como a Vale, a Transpetro hoje tem iniciativas também de opções nos seus editais para que eles possam comportar, né, essa entrada do etanol como matriz de suprimento, e com isso, obviamente, a gente poder ter aí um mercado pujante que tem uma capacidade de descarbonização de 90% do setor. E se nós pegássemos só aquele volume que eu apresentei, que representa menos de 10%, doutor Plínio, do volume total de consumo em 2040, isso representaria quase 20%, porque quando nós fazemos hoje essa conta da navegação, a gente usa e se apropria da redução de emissões de carbono do seu substituto fóssil direto, que é a gasolina. Mas a gente precisa lembrar que o bunker emite 4 vezes mais. Então, né, tecnicamente falando, a gente poderia descarbonizar quase 20% do setor de navegação, só aproveitando o delta crescimento desse setor, que já seria algo impressionante. Mas, obviamente, nós temos alguns desafios, né? E eu vou trazer aqui de forma muito sintética, para que a gente possa ter espaço para debatê-los. Nós temos o mercado de DDGS, e aí ele é um desafio com uma oportunidade intrínseca muito boa, porque o mercado de DDGS ele tem um componente de sustentabilidade muito forte, né? Ele permite que a gente crie valor, além da segunda safra do milho, que é algo já muito, muito bacana, ao conseguir aumentar a disponibilidade de proteína animal num ciclo mais eficiente, através do sistema de confinamento, liberando áreas já antropizadas para o aumento ainda da cultura da soja e do milho, que é um ciclo ainda muito positivo. Então, a gente tem que explorar isso muito bem, a gente tem que fazer esse desafio se concretizar como uma bela oportunidade para o mercado. Vamos ter um painel aqui hoje importante sobre isso, tenho certeza que a gente vai ter oportunidade de discutir isso muito bem aqui no evento de hoje. Modelos de indicadores de preços regionais, porque é fundamental que a gente entenda que
o modelo de precificação do etanol hidratado no Brasil, ele nasceu numa estrutura natural, orgânica. Muita oferta na região Centro-Sul, muita demanda na região Centro-Sul, modelos de indicadores extremamente concentrados em cima da lógica de São Paulo. E hoje, para que a gente abra demanda na região Nordeste, usando os modelos tradicionais, a gente precisaria baixar os preços de São Paulo, e isso, de maneira geral, acaba sendo algo danoso para a indústria, para a continuidade da indústria. Então, precisa pensar em modelos novos. A Datago tem alguns modelos interessantes, que a gente espera contribuir bastante. Logística de escoamento, o doutor Plínio comentou, né, e um arcabouço regulatório interessantíssimo do ponto de vista de sustentabilidade, refortalecer, né, os arcabouços que nós temos aqui no Brasil, país super avançado nesse sentido, mas trabalhar muito nos internacionais. É importante que o setor dê as mãos, cana, milho, regionalização, para que a gente esteja juntos na briga para poder mostrar o valor que nós temos internacionalmente e fazer com que tudo isso que nós estamos discutindo aqui vire de fato uma realidade. Então, queria agradecer, né, pela oportunidade de a gente trazer hoje aqui esses slides para começar o debate, doutor Plínio. Muito obrigado, Gustavo. Acho que a informação que você trouxe acrescenta muito à nossa discussão. E parabéns. Eu queria passar a palavra para o Daniel Lopes, que é vice-presidente da FS, e ele tem muitas coisas para comentar sobre desafios e oportunidades. Então, Daniel, qual a sua visão, principalmente sobre oportunidades, mas também desafios do setor? Legal, bom dia, pessoal, bom dia, um prazer estar aqui com vocês, mais essa edição aí desse evento de sucesso. Vou procurar ser mais complementar, acho que assino embaixo de tudo que foi dito aqui na apresentação do Gustavo e do Plínio. Acho que em termos de oportunidade, eu adicionaria algo que eu vejo com dois mercados que eu vejo com bastante potencial. Eu diria um ainda que tem um desafio tecnológico bastante importante, mas que eu vejo como algo importante para o setor se mobilizar e trabalhar, né? A gente viu aqui, em tempos de guerra, o impacto que você consegue ter. Mais para cá? O impacto que a gente pode ter positivo para o país, né, para os cidadãos, em termos de contenção de inflação, de você ter uma baixa dependência energética, e o etanol ajuda muito isso no light duty, né, em você conseguir misturar isso na gasolina. O governo brasileiro está conseguindo segurar a inflação do lado da gasolina. No lado do jet fuel, o Brasil importa cerca de 5% do combustível de aviação, e isso traz um impacto de 56% de aumento de combustível para as aéreas. Aéreas essas que têm o combustível como 40% do seu custo. Então, estamos falando de um aumento de uma perda de margem das aéreas de 20%. Aéreas essas que têm 2%, 3% de margem. Então, num mês de descasamento aqui de abril, né, de passagens que já tinham sido vendidas e o combustível que já tinha sido comprado, desculpa, que não vai ajustar no preço das passagens, você tira o ano das aéreas, né? E eu acho que a oportunidade aqui, eu vejo, no heavy duty, né? Em você conseguir, de alguma forma, conseguir usar do etanol também no mercado de caminhões, de frota mais pesada, seja de você misturar isso no diesel. Acho que tem um desafio tecnológico bastante grande, mas a gente tem uma dependência de 30% de importação desse diesel. Então, a gente buscar uma forma, obviamente que sem mudar o biodiesel, né, mas de você conseguir blendar esse etanol no diesel seria muito rico para a dependência energética do país. Então, acho que esse é uma oportunidade que eu vejo importante. E também adicionaria outros mercados como um todo, né? A gente está vendo aí a Wärtsilä com equipamentos para você gerar eletricidade a partir do etanol. Acho que para leilões de reserva em regiões que estão fora do grid, isso é uma oportunidade muito grande, principalmente no norte aí do país, e algo que a gente tem que continuar trabalhando aí para provar a prontidão tecnológica. Do lado de desafios que eu queria complementar, eu pontuo dois principais. Um já foi falado aqui, a logística, né? Acho que esse vale descer uma derivada. Quando a gente começou esse negócio de etanol de milho em 2017, tinha um descasamento muito grande no diesel que subia do Sudeste para o Mato Grosso e que voltava vazio, né? Hoje em dia, o etanol de milho, mais do que
preencheu esse vazio e hoje está começando a ter um descasamento, está descendo mais etanol do que está subindo diesel, e isso é algo que, na modelagem de muito entrante que está vendo e que está começando a produzir etanol de milho, é algo que não costuma aparecer nas suas modelagens. Dizer, pô, esse negócio aqui é bom, mas o que as pessoas não estão vendo é que se você não investe em logística com muita antecedência, e esse é um capital de giro muito importante na indústria, né? Como exemplo, a FS tem hoje 250 vagões e 5 locomotivas. É um investimento de capital de giro muito importante, de ter take-or-pay, de ter ferrovia, de você poder usar etanol duto, né? De ampliar etanol duto, né, Plínio? Então, isso não está nas modelagens, e se você não prevê isso, você pode... A gente tem visto esse desconto da ordem de 50 centavos. Né? Então, 50 centavos numa margem que historicamente é de R$1, dói muito na modelagem aí e tende a postergar o payback aí, no dobro do tempo. Né? Então, acho que esse desafio de logística é um desafio muito importante. E o segundo que eu diria está muito linkado à sobreoferta do etanol como pano de fundo, que vai gerar uma necessidade de a gente buscar novos mercados. Falamos aqui de aviação, falamos de marítimo, mas esse trabalho vem com uma batalha de narrativa e geopolítica muito importante. Né? A gente não vai conseguir acessar esses mercados se a gente não comprovar a sustentabilidade do etanol de milho brasileiro. E ele é sustentável. Né? Só dando alguns exemplos. A FS hoje, a gente falou disso, né, Plínio, tem 85% de rastreabilidade no RenovaBio do seu etanol. Isso quer dizer que a gente sabe de onde ele vem, que a gente sabe que ele cumpre todos os requisitos da legislação brasileira, do Código Florestal, que a gente tem nota fiscal, a nota fiscal de diesel, fertilizante, sabe exatamente qual que é a intensidade de carbono dele, isso é auditado, isso vai para a consulta pública e é reputacionalmente muito responsável. Então, você comprovar isso, você comprovar o benefício de food versus fuel, você comprovar que isso não afeta no preço da alimentação, muito pelo contrário, você traz outras formas de proteína mais madura do que o milho, convertendo isso em nutrição animal, é fundamental. Né? Isso, num contexto, tem um vento de cauda, por um lado, que é a guerra, né? Então, você advogar a favor do etanol quando o barril de petróleo está a $100, é positivo, ajuda, mas num contexto de geopolítica e de polarização tão forte com Trump, com os Estados Unidos, isso se torna algo também muito delicado e acaba exigindo muito do apoio do governo brasileiro, de diplomacia, e o país o tem feito muito bem na figura da Marinha, na figura do Itamaraty, da ANAC, entre outros. Então, esses são meus pontos complementares aqui de oportunidades e desafios. Muito obrigado, Daniel. Acho que você levantou pontos muito relevantes e eu queria ressaltar mais um, inclusive, que é o fato de que o etanol de milho tem uma produção em 350 dias, um ano. Ele viabiliza também a possibilidade de utilização do CO2 biogênico e o fornecimento de CO2 biogênico durante todo o ano. E a sazonalidade, né, tradicional do setor sucroenergético tem sido uma barreira para o desenvolvimento desse mercado de CO2, mas o etanol de milho, por ter uma produção constante durante todo o ano, tem essa vantagem de poder fornecer CO2 durante todo o ano. Né? Então, esse é um outro aproveitamento muito importante também. Né? Queria reforçar de novo a importância da intensidade de carbono negativa. Acho que a gente tem que perseguir isso. Nós estamos incorporando carbono no solo, a gente não está medindo direito e a gente não está recebendo nenhum crédito por isso. Então, nós temos que insistir que na RenovaCal, que do RenovaBio, isso seja levado em conta. Né? Thomas, você tem uma experiência já profissional muito grande, antes de trabalhar na Vibra, que é a nossa querida marca BR, né? Você trabalhou numa empresa, uma grande empresa, multinacional, trading e produtora de açúcar e etanol. Então, você conhece esse assunto, né, profundamente. Como é que você vê a entrada de etanol e a possibilidade de expansão nesses outros estados, né? Nordeste, Norte, região Sul, e o que precisa fazer para agora viabilizar isso tudo? Perfeito, doutor Plínio. Bom dia. Bom, em primeiro lugar,
Queria agradecer ao convite para participar desse evento, agradecer ao Dr. Plínio, a toda a família da Tagro aí pelo convite. Um prazer estar aqui com Daniel e Gustavo, aqui compartilhando esse painel também. E queria dizer, no primeiro momento, esse evento da Datagro marca uma volta da Vibra a essa interação mais próxima com o mercado de etanol. E eu acho que esse é o primeiro evento que a gente participa desde que a gente voltou para o mercado de originação de etanol a partir de abril agora, e marca um pouco dessa mudança da postura que a Vibra tem agora com esse mercado, e não é coincidente, né? Eu acho que muito dele está ligado a esse movimento que está acontecendo, a todo o desenvolvimento que o agro está trazendo nessa região e no Brasil como um todo, e essa conexão com o etanol de milho é um caso clássico de como isso se conecta, né? E quando você falou sobre a expansão do consumo do etanol no Brasil desse ano, 1,6 bilhões de litros a mais vindo para o mercado, acho que do ponto de vista de uma distribuidora, eu gostaria de expandir um pouco essa visão para outros produtos também, né? O agro, tudo bem, nós estamos saindo daqui com mais etanol do estado do Mato Grosso, 12,8 milhões de litros, milhões de metros cúbicos de etanol sendo produzidos pelo etanol de milho, mas isso está puxando por trás dele um imenso movimento de consumo de demais produtos, e que a gente também na Vibra tem uma interação direta com o campo no dia a dia, né? Nós estamos falando de aumento de consumo de lubrificantes de uma magnitude que não existe no restante do mundo. Estamos falando de crescimento de 5, 6, 7% ao ano do consumo de lubrificantes para alimentar essas máquinas. Estamos falando de uma demanda de diesel que vai vir para todo o estado do Mato Grosso, para todo o centro-oeste, como foi destacado pelo Amaury mais cedo, todo esse centro-oeste que vem crescendo com o consumo do agro, e para o etanol de milho e para outros produtos, é o motor por trás de grande parte do consumo brasileiro de combustíveis, né? Então, quando a gente fala de todas essas pontas de contato, e além disso, né, hoje nós temos o stand aqui na feira do evento da Comerc também, um outro braço da Vibra, olhando a parte de baterias, de off-grid, olhando a parte de contato do produtor para energia, para sistemas de pivô e de irrigação. Então, todo esse contato do agro que movimenta uma indústria enorme por trás, que o etanol é o motor disso tudo, e por trás dele vem toda essa conexão que a Vibra também está se conectando aqui com esse mercado. E, de novo, não é coincidente esse movimento, né? Quando o mercado de petróleo e derivados no mundo olha para o Brasil, vê uma coisa muito diferente, né? Vê um mercado que está crescendo 2, 3% no ciclo Otto, com o etanol ganhando espaço em cima disso. O mercado que está crescendo 3, 4% de consumo de diesel por ano. É uma raridade no mercado global, né? Principalmente se você está procurando economias estabilizadas e com razoável segurança jurídica, diferente de mercados da África subsaariana ou Sudeste Asiático, que são mercados onde a gente também tem crescimento grande de combustíveis. O Brasil tem crescimentos nesses níveis, mas com um mercado mais dinâmico que o mercado pode atuar, e por isso o mercado como um todo olha para o Brasil com muitos bons olhos para esse crescimento, né? Estamos falando do etanol, estamos falando do consumo do ciclo Otto, estamos falando do diesel também, né? E eu acho que grande parte dessa atuação da Vibra, olhando para esse mercado, é como é que a gente pode participar mais, né? Entramos agora com originação, o time de etanol da Vibra agora está participando do evento, tentando conhecer mais o mercado para a gente participar ativamente. Nós temos também a parte, o ano passado, a Vibra lançou também o diesel agro, né? Um diesel com 5% de redução de consumo no dia a dia, que é uma redução de 80% de paradas de máquinas, isso que traz uma redução também para a Renova Calc, né, da emissão de CBIOS para a produção de etanol, reduz a pegada de carbono, além de reduzir os custos de produção, que é mais uma vertente que a Vibra está olhando de como atuar nesse mercado, de como interagir com esse mercado de uma forma mais ativa. Nesse mesmo direcional, né, nos últimos anos, a Vibra vem crescendo sua participação nos TRRs, né? Fizemos a aquisição da Rizel recentemente, a Repelub, a Astan, todo esse complexo de TRRs que vão chegar cada vez mais próximo do produtor agrícola, do produtor de milho, que vai ser a base do fornecimento para os insumos daqui da indústria de álcool, a partir da produção do milho, né? Então, um passo além na cadeia para a gente poder também participar no dia a dia desse mercado e contribuir aí com o suprimento e contribuir também com a logística e com todo o processo que a gente tem de desafios, como o Gustavo também mencionou ali do futuro, né?
E pegando mais um gancho, né? Mais um gancho da apresentação do Gustavo, quando a gente fala de indicadores regionais, de como é que a gente olha a história da gestão de risco do mercado agrícola nacional, né? E esse é um ponto que a gente quer participar mais também, ser mais ativos nos mercados de derivativos de etanol, que é um mercado que sempre tem uma demanda cada vez maior para que tenha mais liquidez, para que tenha mais volume sendo negociado. Acho que é importante a participação das distribuidoras nesse mercado, e eu acho que a nossa mesa está entrando para tentar contribuir mais com esse mercado, dar mais liquidez para o mercado. E, de novo, voltando para essa visão mais ampla do mercado como agro, a mesma coisa do lado do diesel, né? Eu acho que existem grandes oportunidades não exploradas hoje, quando a gente fala de barter de diesel com etanol, barter de milho com diesel, oportunidades de fixação de preço para travamento dos custos de produção do produtor agrícola de milho, que vai dar segurança para ele, para entregar esse milho para a indústria do álcool, para o processo de moagem e depois a entrega do etanol para o sistema de distribuição. Acho que todos esses pontos de contato, a gente tem uma oportunidade enorme de integração do setor, seja que a gente está falando do lado de suprimento de diesel, de escoamento de etanol, da logística do etanol conectando o Mato Grosso com o restante do país. O Gustavo falou muito bem da integração com outras áreas também do país, né? A gente tem um foco tão grande do escoamento do Mato Grosso para São Paulo, mas tem uma oportunidade enorme aí de agora o Nordeste e o Norte começando a ser explorado, o Sul do país com novas plantas também de etanol de grãos entrando em operação para explorar esses mercados. Então, a gente entra com a logística para o escoamento desse produto e entramos também com a parte de gestão de risco, que eu acho que tem uma oportunidade para dar segurança para o crescimento dessa indústria, que tem um longo caminho pela frente, como o senhor colocou. A gente está olhando os 27 milhões de metros cúbicos até 2030 para esse mercado continuar crescendo, e eu acho que o Brasil tem uma capacidade ímpar de trazer esse crescimento, de trazer o crescimento do etanol e de tudo que ele traz junto, né? Toda a parte de lubrificantes, parte de consumo de diesel, de combustíveis aéreos para tratamento, irrigação e companhia. Então, estamos extremamente animados de estar de volta aqui nessa parte da originação de etanol nesse mercado, e agradecemos aí a participação no evento também. Muito obrigado, Thomas. Ficamos muito animados aí com o retorno da Vibra, os estudos e a maior interação com o setor de etanol. Eu queria registrar aqui dois aspectos. O primeiro, que foi mencionado aqui pelo Gustavo, que é a importância dos indicadores regionais de preços, né? Nós temos um case muito importante de sucesso na Datagro, que é o indicador do boi, que acabou sendo adotado pela B3 como índice oficial de liquidação do contrato futuro na B3. E nós temos indicadores regionais, no caso do boi. Inclusive, anteriormente, acontecia exatamente o que você relatou, no caso do etanol, com o boi. Por exemplo, Goiás sempre tinha negociações referenciadas a São Paulo, mais ou menos um diferencial de base, né? E a mesma coisa Mato Grosso e outros estados. E nós passamos a reportar indicadores de preço regionais. O que acabou acontecendo? Primeiro, uma confiabilidade, uma confiança do mercado muito grande em relação ao indicador. A gente vê isso com o nível de contratação entre pecuaristas e indústria cada vez maior, utilizando a referência do indicador Datagro, e também o crescimento da liquidez no mercado da B3, que multiplicou mais do que 3 vezes, desde que foi adotado como índice de liquidação. E em Goiás se usa hoje o indicador Datagro de Goiás, no Mato Grosso a mesma coisa. Tanto que preço hoje em Mato Grosso do boi é maior do que de São Paulo, né? Criou-se um mercado, dada a pujança do que está acontecendo em Rondonópolis e outras regiões aqui do estado do Mato Grosso. A gente está fazendo a mesma coisa com milho, nós estamos fazendo a mesma coisa com borracha, em breve vamos começar com leite, e a gente já levanta informações de açúcar e álcool já há mais de 2 décadas. Enfim, esse é um ponto super importante, e o case do boi é um case que precisa ser analisado como referência. Segundo ponto, a gente não vê só a expansão do etanol de milho em grandes plantas, a gente vê oportunidade em mini destilarias também, porque você tem produção localizada de milho
com possibilidade de utilização de DDG localizada, onde você não precisa nem secar o DDG, você fornece o WDG, porque o confinamento está do lado. Então, você tem uma economia de energia muito grande, e esse é um modelo que a gente acha que também vai crescer em várias situações, no Brasil inteiro, e isso vai levar a um aumento da disponibilidade local, Thomas, de etanol produzido ali localmente para ser distribuído naquela micro-região. Então, a gente vê um crescimento bastante grande e uma possibilidade de expansão muito grande da utilização de biocombustível. Bom, nós temos algumas perguntas aqui que os participantes aqui da conferência têm enviado, e eu pedi apoio aqui aos universitários, porque a tela aqui, aparentemente, acabou a bateria. Obrigado, Daniel. Tá bom, voltou. E uma primeira pergunta é para você, Daniel. E a pergunta que veio para você foi feita pelo Felipe Camargo, da Boissa, e ele pergunta o seguinte: quais são os desafios que a gente precisa superar para que o etanol seja rapidamente adotado no transporte marítimo, e qual a velocidade que você vê para o desenvolvimento de plantas álcool-to-jet para a produção de SAF aqui no Brasil? Bom, ótima pergunta. Vamos começar pelo lado marítimo. Eu gosto de dizer que tem um tripé para ver a prontidão do mercado de transição, né? E ele é um tripé tecnológico, regulatório e econômico. Eu acho que o mercado marítimo, a gente já está assim, pronto, ou não vejo como gargalo o ponto de vista tecnológico. A gente tem visto com sucesso as empresas que são as Boeings e Airbus equivalentes da aviação na navegação, que é a Wärtsilä e a MAN, com tecnologia, com motores a 2 tempos, que conseguem rodar a bunker fuel, a etanol ou a metanol. E isso tem tido muito sucesso. A gente viu a Maersk fazendo já testes com 100% de etanol, isso rodando bem, Vale se posicionando. Então, acho que o desafio não é tecnológico no marítimo, ele não é econômico, também, na minha visão, ele é um desafio regulatório. Então, hoje, isso varia muito no pré e no pós-guerra, né? Mas hoje, no período aí de guerra, o etanol hoje ele já tem uma paridade quase que 0 a 0 aí versus o bunker fuel, né? Dado o conteúdo energético, dado o poder calorífico dele, dado o preço dele, você consegue competir de igual para igual com o diesel. Mas isso é porque a gente está com um preço de bunker fuel de $1.000 a tonelada. Quando a gente olha o pré-guerra, o etanol ele precisa de um incentivo, e aí depende da intensidade de carbono dele, depende se ele tem BECS ou não, mas de entre $150 a $200 a tonelada. Esse é o preço que você precisa ter do carbono para incentivar esse mercado a virar uma realidade. Então, nesse sentido, a gente tem um desafio regulatório de ter na IMO um Net Zero Framework, uma espécie de ou mandato ou cap and trade que incentiva os players a blendarem e descarbonizarem o bunker fuel. Então, acho que esse é o maior desafio. A gente tem o IMO acontecendo agora na semana que vem. Vai ser um marco importante de evolução na regulamentação de combustíveis. A gente espera aprovar, se tudo for bem, o primeiro pathway do mundo de descarbonização, se tudo for bem, será o etanol de milho de segunda safra, com um nível de descarbonização de 70% versus 75% versus o bunker fuel. Mas esse Net Zero Framework precisa virar realidade. Isso vai ser votado em novembro e a gente espera construir aí, junto com os Estados Unidos, uma ótica de viabilização disso. Então, acho que estamos perto, a gente vê interesse das empresas de navegação em fazer isso funcionar. Do ponto de vista de aviação, esse mesmo tripé, ele tem um pouco de desafio tecnológico ainda, mas que a gente vai rapidamente chegar lá. Acho que já tem várias empresas, LanzaTech já com tecnologia operando na Geórgia, é a única planta operacional ainda do mundo. A UOP, Honeywell, muito
bem encaminhada em fazer isso funcionar, e diversas outras, Topsoe, Axens, dentre outras, que vão fazer isso funcionar. É um trabalho de refino, então não vejo o gargalo como sendo tecnológico, não vejo o gargalo como sendo regulatório. A gente já tem no CORSIA e no ICAO uma metodologia e um mandato global de descarbonização pactuado entre 180 países. O desafio aqui está sendo econômico, né? Então, esse processo de oligomerização, de fazer uma molécula de etanol C2, C3 virar C8, é um processo que ainda é caro, né? Então, hoje a gente tem visto projetos que vão fazer um SAF que vão custar de 3 a 20 vezes o preço do querosene de aviação. Então, acho que vídeo que está acontecendo agora. Falei aqui um pouquinho antes do desafio das aéreas do incremento de preço. A gente vê o preço das passagens já na estratosfera, e acho que esse é um problema para as aéreas, que tem um desafio maior de encaixe desse tipo de ajuste, e até, em certa forma, social, né? Assim, no encarecimento de passagens. Então, acho que o desafio aqui ainda está um pouco no quesito econômico, e, para isso, acho que é imprescindível a gente gerar incentivos globais para conseguir viabilizar isso, né? E o Brasil tem caminho para fazer o nosso IRA aqui, seja com o FENAC, né, que é o Fundo Nacional de Aviação Civil, sendo com algum outro tipo de incentivo, seja com o decreto de BioQAV que o MME e o ANAC estão fazendo. Isso deve sair aí logo mais, e você fazer uma espécie de book and claim, acho que é outra forma de você viabilizar isso. Então, o SAF, em resumo, precisa de incentivos, o mercado de navegação precisa de regulação. Muito obrigado, Daniel. Tem uma pergunta do Pedro Veiga, da Cargill. Ele não indica para quem é a pergunta, mas eu gostaria de sugerir que ela fosse respondida tanto pelo Gustavo quanto pelo Thomas, rapidamente. A pergunta é: o que falta para aumentar a participação de hidratado no mercado de combustíveis no país, e se há potencial, como torná-lo efetivo de fato? Bem, vou começar aqui, Tomás, mas eu acho que essa você tem uma competência enorme para responder. Eu acho que o hidratado no Brasil, ele é um ativo brasileiro que a indústria conquistou ao longo de décadas, né, e que hoje faz um sentido enorme para o consumidor. A gente vê isso nesse momento, né, da guerra, como a gente mencionou anteriormente aqui no painel, mas eu acho que falta a gente ter um escoamento próprio para todas as regiões, a gente conseguir distribuir isso de uma maneira um pouco mais estruturada. Acho que o Daniel levantou um ponto importante, né, dos desafios logísticos que a gente tem na prática, né, e de como isso entra na conta. Hoje a gente, para poder fazer toda essa transferência, estou vendo aqui meu amigo de Hell, vai falar um pouco aqui mais tarde da Ultracargo a respeito das infraestruturas que estão sendo desenvolvidas, mas a ferrovia está sendo muito utilizada, nós estamos entrando lá também, FS com 250 vagões, a gente caminhando aí para 502, é muito importante que a gente consiga tirar o etanol das regiões onde eles estão sendo fabricados e a gente leve para as regiões onde eles serão consumidos, né? O Nordeste tem uma densidade populacional muito importante e a gente hoje tem que fazer essa transferência da molécula em interregiões. Isso é um ponto fundamental. Eu acho que um segundo ponto fundamental é que a gente consiga, de certa maneira, valorizar ainda mais. Eu sei que às vezes parece um pouco chover no molhado fazer isso, mas o consumidor nem sempre tem a percepção de que o etanol é algo palpável para ele, que tem um valor ali para ele poder utilizar, né? O Dr. Plínio mostrou aquele número de 26%, eu vou dar um número um pouco mais assustador. 60% das pessoas que têm um veículo flex não sabem que eles podem utilizar etanol. Isso é assustador, né? Isso aqui eu acho que é algo que nós, como indústria, podemos trabalhar para a gente poder criar essa valorização, mostrar para o consumidor, né, a vantagem para ele econômica, a vantagem do ponto de vista de sustentabilidade, mas, no fundo, eu acho que a vantagem econômica que o etanol pode trazer é algo que, de fato, motiva isso bastante. Então, queria deixar para o Tomás complementar. Não, acho que tem um ponto para complementar, Gustavo. Acho que principalmente quando a gente está falando de hidratado, para quem acompanhou o mercado de distribuição no último ano, o movimento tectônico no mercado de distribuição foi combate à irregularidade, né? Isso mudou completamente a dinâmica do mercado brasileiro, principalmente quando a gente fala da parte de diesel, quando a gente fala da parte de gasolina.
E teve um movimento grande também, já que foi a monofasia do PiscoFins em maio do ano passado, para o etanol hidratado, que já começou a fazer um movimento grande para esse mercado de etanol. A Vibra vinha até a meados do ano passado como segundo colocado ali em volumes de venda de etanol hidratado para o mercado, né, na ponta ali no posto. E isso era uma realidade que já perdurava há alguns anos. A Vibra é líder na distribuição, aí estamos falando de 60% de QAV, 80%, 90% de óleo combustível, 25% de diesel e gasolina, mas no etanol hidratado a gente nunca foi não, mas nos últimos anos não tem sido líder. Desde o final do ano passado a gente voltou a assumir essa liderança e um dos motivos por trás disso foi essa modificação do mercado como um todo, redução das irregularidades e a monofasia do PiscoFins, que ajudou a regulamentar o mercado de etanol hidratado. E a gente tem um movimento grande pela frente, que vai ser a monofasia também do ICMS. Isso vai ajudar também a combater as irregularidades que hoje tem no mercado de etanol hidratado, trazendo um novo espaço de competitividade para esse mercado, e eu acho que vai trazer um novo espaço também para que o etanol consiga se desenvolver cada vez mais no mercado brasileiro como um todo, né? Traz um incentivo para toda a cadeia, desde da parte de carregamento, na distribuição, na armazenagem, na venda na ponta, para que a gente leve esse produto até o consumidor final da forma mais competitiva, mais barata, e que a gente consiga ter esse dinamismo versus a gasolina, que é o concorrente, de fato, ali, quando a gente está falando do etanol hidratado. Então, eu acho que esse volume todo adicional, com a distribuição adequada por polos, como o Gustavo comentou, né, sem canibalizar o mercado do Centro-Sul, trazendo esse consumo adicional no Norte, Nordeste e no Sul do país, e essa redução das irregularidades, acho que vai ser um caminho sem volta aí para esse crescimento do hidratado no mercado nacional. Muito bem, muito obrigado. Ambos responderam muito bem. Tem uma pergunta aqui do Gabriel, que é: quais os desafios e oportunidades no mercado de CBIOS do RenovaBio para o etanol de milho? Então, eu queria deixar para o Daniel e Gustavo, por favor. Bom, primeiro dizer que eu acho que é um baita programa. A gente é um grande apoiador aí do programa do RenovaBio desde 2019. A gente tem hoje certificação já de todas as nossas plantas, 85% de rastreabilidade, como eu falei, uma intensidade de carbono que varia ano a ano, mas da ordem aí de 17 gramas de CO2 por megajoule. Acho que é um baita programa. Acho que esse ano teve evoluções importantes aí por parte do MME, de defender judicializações e liminares contra esse programa. Então, acho que foi uma defesa muito importante, é uma preocupação, né? A gente conversou ontem com algumas distribuidoras, acho que tem uma grande distinção das distribuidoras que são sérias e levam um programa sério e outras que estão burlando. Acho que esse é um desafio que teve uma boa evolução. Eu acho que, capitalizando aqui um pouco nas oportunidades, o tema de carbono no solo, Plínio, certamente é uma oportunidade. Eu acho que isso tem um espaço, vai variar de empresa a empresa, de estado a estado, mas de reduzir em 4 a 5, talvez um pouco mais, gramas de CO2 por megajoule a pegada de carbono do nosso etanol. O desafio aqui é medição, né? Não está regulamentado o que é necessário para você medir isso, porque quando você quer ver acúmulo de carbono no solo, você tem que ter um baseline, e a gente não mediu isso lá atrás. Então, esse é um desafio. Isso, você precisa medir a cada fazenda, eu preciso medir num raio de 10 quilômetros, de 50 ou de 100. Então, a gente está meio parado esperando isso ser regulamentado em jurisdições globais. A gente está evoluindo nisso no Corsia e acho que vai gerar um precedente. E acho que não posso deixar de falar do BECS também como uma oportunidade, né? A gente protocolou na ANP uma calculadora revisada para incorporar benefícios de BECS. Aqui é uma iniciativa que tem espaço de reduzir em 30 gramas de CO2 por megajoule a intensidade de carbono e fazer esse etanol virar carbono negativo. Então, acho que essa oportunidade a gente está muito animado, né, Plínio? Você falou um pouco de oportunidade. A gente vai estar em 31 de agosto desse ano injetando carbono no solo e gerando o primeiro etanol carbono negativo do mundo. Então, estamos super animados e eu vejo muito mais oportunidades do que desafios no CBIO, dado a vitória que o governo teve esse ano. Eu posso fazer uma complementação com esse ponto? Pois não, claro. Acho que até uma conexão com o ponto anterior que eu comentei sobre a irregularidade, acho que do lado do CBIOS teve um outro movimento que foi fantástico ao longo de 2025,
que foi, bom, maiores medidas governamentais, né, para que a gente regularizasse a forma como o CBio está sendo comercializado e estão sendo cumpridos os mandatos, né. Acho que esse foi um movimento que, se a gente olhasse para trás, 2024 para trás, estávamos falando de 70% só dos mandatos do RenovaBio sendo cumpridos, os volumes adquiridos. Em 2025, a gente já fala de 95% do mandato sendo cumprido. Ou seja, é outro movimento extremamente importante de regularização do mercado e que eu acho que o CBios vai se beneficiar enormemente quando a gente olha para frente nesse nível de competição equilibrado, com regulamentação que garante que ele seja um programa cumprido. E eu acho que foi um outro movimento que eu reforço aí as palavras do Daniel, acho que traz segurança institucional, segurança jurídica para o programa do RenovaBio, que eu acho que vai melhorar muito também. Só precisa fazer o preço do CBio sair dessa faixa horrorosa. Esse foi o né? primeiro passo. O primeiro passo é garantir que ele seja um programa funcional, né? Tá certo. Gustavo, você quer complementar alguma coisa? Toplínio, eu acho que os dois expuseram muito bem. Eu reforçaria essa questão da seriedade do programa e eu acho que a gente tem que conseguir também trazer muito para perto essa visão para a distribuidora entender o benefício de você ter esse aumento do biocombustível. O programa foi criado para gerar escala no biocombustível, né? Então, ele foi criado para induzir o crescimento e a transição energética aqui dentro do Brasil. E eu acho que isso pode ser muito positivo quando a gente trabalha isso dentro da legalidade, que a gente trabalha isso da forma que está sendo feito hoje. Perfeito, obrigado. Nunca é demais ressaltar a importância de a gente dar robustez e cumprimento das regras do RenovaBio da melhor forma possível. Bom, esse painel acho que foi um sucesso retumbante, não só pela qualidade das considerações feitas, mas pelo número de perguntas. Eu fiz aqui pela ordem, vão ficar perguntas pendentes de resposta, mas eu pediria para as pessoas que fizeram as perguntas não respondidas até agora, que procurassem os palestrantes. Tenho certeza que eles vão atender com muita alegria a pergunta que vocês fizerem pessoalmente. Quero pedir uma salva de palmas para os nossos palestrantes e agradecer a cada um a inteligência, a divisão aqui do tempo. Muito obrigado. Muito bem, muitíssimo obrigado ao Dr. Plínio Nastari pela moderação, Daniel Lopes, ao Gustavo, ao Tomás também por esse belíssimo painel, com discussões extremamente importantes, relevantes, tratando dos desafios e das oportunidades para o crescimento do setor, abrindo a nossa programação, o primeiro dos 7 painéis. Muitíssimo obrigado mais uma vez.